Hoje, deixa eu ver que dia. Hoje é dia 28 de julho, Júlio. certo? Essa semana teve lá o Congresso lá nos Estados Unidos, os congressistas, e eles confrontaram ex-agentes da CIA e tal. Foi uma loucura, tá? Né, Frenesi total. nossas redes sociais estão em polvorosa, tá uma loucura. Qual a sua visão sobre esse momento que a gente está passando agora? Tantas revelações, alto escalão, vindo e abrindo o bico, mesmo falando tudo. O que você está achando disso? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que chegou a hora do nosso amadurecimento cultural a esse respeito. Porque isso diz respeito à cultura, né? O ano passado, o senador Eduardo Girão fez um encontro no Senado brasileiro, do qual eu fui um dos convidados, e ele reuniu ufólogos, inclusive o G. Vaerd, que é um dos principais ufólogos brasileiros, que infelizmente já partiu para o mundo espiritual, e um ufólogo dos Estados Unidos, que participou disso tudo, que é agora me foge o nome, mas ele dá o testemunho. Ele era o comandante em chefe de uma base nuclear norte-americana no estado de Montana, né? Onde haviam mais de 50 silos termonucleares prontos para serem lançados contra a União Soviética na época, né? Apontados para a União Soviética e para a China. E ele testemunha isso, né? Ele foi, quem quiser ver as palestras, obviamente que ele fala inglês, mas com tradução, porque tem lá a tradução automática do Senado. Durante, não uma ocasião, mas durante várias ocasiões, os discos voadores apareciam visivelmente, né? Eles se mostravam diante da base e faziam questão de que todos na base saíssem para ver, porque a base é subterrânea, né? Ele próprio diz que várias vezes viu as naves e que elas passeavam por sobre os aviões, né? Ali estacionados e tudo, e elas desligavam todas as 50 ogivas. Desligavam completamente. E de uma forma que, para religar todo o sistema de defesa norte-americana, que essa inclusive é uma das principais bases de defesa e ataque dos Estados Unidos contra os supostos inimigos, né? Que para religar isso tudo demorava, às vezes, 1 mês, 2 meses, a eficiência deles. E eles davam esse recado, né? Era um recado claro: vocês não podem passar desse limite, né? Ele também dá o testemunho de que 3.500 pilotos de caça norte-americanos, europeus, russos, chineses, japoneses, pilotos altamente qualificados, altamente capazes de discernir, por exemplo, o que é um avião, o que é um fenômeno atmosférico, né? 3.500 testemunhos já são catalogados pelas Forças Armadas norte-americanas de encontros com naves extraterrestres. O outro ufólogo que participou é da Grã-Bretanha. Ele também deu testemunho que mais de 4.000 pilotos de naves comerciais também já testemunharam. Então, o que falta para a humanidade prosseguir nesse conhecimento? Primeiro, a mídia global parar de ridicularizar a ufologia, parar de ridicularizar, porque isso foi um propósito norte-americano lá do início, desde Roswell, né? Um propósito de ridicularizar, de tornar o assunto um assunto de chacota, de colocar que quem vê, quem tem uma experiência ufológica é doido, não bate bem da bola e tal, não é? E eles cooptaram a mídia internacional, a grande mídia, né, para esse objetivo. Só que agora a evolução científica nossa já está
dando um salto aí, que é o salto quântico, né? Computadores quânticos, a astrofísica, a mecânica quântica, a física quântica, entendendo o universo de uma forma como nunca se entendeu antes, né? Então, chegou a hora da gente enfrentar essa realidade. Por isso que no mundo inteiro estão se fazendo essas reuniões, como, por exemplo, essa semana na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, onde teve esse episódio que você relatou, que pessoas graduadas, que tinham cargos de chefia, não é? Estão dizendo em alto e bom som, não, naves foram recuperadas e seres não humanoides, né? Seres vivos e seres mortos, resultantes desses crashes, né? Dessas naves que caíram na Terra, por alguma razão, também foram recuperados, né? Aqui no Brasil nós temos alguns fenômenos, como o fenômeno de Varginha, que é inquestionável. O nosso Petit, por exemplo, é muito estudioso desse assunto, não é? O que Emmanuel, ao longo desses anos todos, elucidou sobre isso? Muita coisa, muita coisa. Posso pegar uma colinha aqui? Claro. Para ser mais exato, né? Então, Emmanuel... Ele vai escrever várias coisas, por exemplo. No livro Renúncia, que é um romance que ele escreveu por Chico Xavier, publicado em 1947. Ele vai, primeiro, uma coisa interessante, ele, no prefácio do livro, ele revela que o sistema estelar de Sírius é um sistema trino, de 3 estrelas, numa época em que a astronomia somente considerava que era um sistema binário de 2 estrelas, Sirius A e Sirius B. Famosíssimo Sirius A e Sirius B. E é trino. E é trino. Ele fala isso no prefácio do livro. E ele vai dizer: eis Sírius, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que se pudesse caracterizar a beleza, no sentido humano. 3 sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes aceso no endênico festim de gênios imortais. E aí ele descreve a humanidade de Sírius. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados no trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrestres. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e de oração. Olha só, muita coisa. Nós vamos ver também, deixa eu ver se eu acho o livro A Caminho da Luz. Ele também faz uma interessante, no prefácio do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. O livro não é da autoria de Emmanuel, mas ele escreve o prefácio. Esse livro foi publicado em 1959, quando Chico se mudou para Uberaba. E ele escreve dizendo: o fluido cósmico universal é o elemento primordial, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nele operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões.
Quais moradias que perduram por milênios, formam assim impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. E aí, André Luiz, durante mais para o meio do livro para frente, vai dizer, por exemplo, que existem os seres como nós, seres humanos, que são considerados co-criadores em plano menor, mas que existem os seres que são considerados co-criadores em plano maior. Os seres humanos, por exemplo, que é a nossa condição de evolução, a gente co-cria, né? Porque nada é original, tudo é de Deus, né? Mas a gente pode co-criar. Por exemplo, a gente pode criar esse estúdio. A gente pode criar tecnologia de transmissão de voz, de dados. A gente pode criar cidades, viadutos, aviões, carros, né, trens. A gente pode co-criar corpos dos nossos filhos terrestres, só os corpos. Os espíritos não. Por isso que os nossos filhos são tão diferentes uns dos outros, né? Mas tudo isso é transitório, tudo isso tem data de validade, não é? Você veja que as grandes civilizações terrestres, a civilização romana, bizantina, o Império Otomano, todos ruíram. Mas tudo tem um prazo transitório de validade. Esses outros seres, que eles chamam de seres co-criadores em plano maior, e ele exemplifica Jesus Cristo de Nazaré, é um deles. Eles criam o quê? Eles criam sistemas estelares. Eles criam nebulosas, eles criam galáxias, em nome de Deus. São inteligências que vibram o seu pensamento em raios super ultra curtos. E tem uma capacidade intelectual, cultural, mental, uma capacidade também de amor que transcende a nossa compreensão humana, não é? Mas todos nós um dia vamos chegar a essa condição. Nós estamos no caminho evolutivo para chegar à condição deles. Nós podemos dizer que eles são nossos irmãos maiores, mais velhos. Assim como nós olhamos para os nossos animaizinhos de estimação, a gente identifica neles inteligência. A gente identifica neles amor. Mas eles ainda não têm a capacidade de co-criar como nós. Por exemplo, uma civilização, leis, não é? Mas tem o quê? Tem a inteligência instintiva. Também são filhos de Deus. Na obra O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores falam com Allan Kardec que o instinto é uma forma de inteligência. Uma inteligência primária, mas é.